Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia, por mais uma semana, por tudo que Ele faz e, acima de tudo, por tudo que Ele é. Vamos para mais uma reflexão da semana e no dia de hoje o Senhor nos entregou a palavra que fica no livro de Esther, capítulo 5, versículos 1 e 2, que diz assim: Ao terceiro dia, Esther se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Essa passagem, ela remete a um momento onde talvez poucas pessoas costumam buscar a palavra de Deus e refletir em cima dela. Eu não sei se você já ouviu falar ou se já leu o livro de Esther, a história do povo dos judeus que vivia naquele reinado, que também não era o seu lugar, mas era um lugar onde eles haviam sido dispersados, né? Esther, eu tenho que estar declarando a respeito disso, porque algumas pessoas não conhecem. Era uma mulher que vivia nesse lugar e passou por uma seleção para ser escolhida. E foi a escolhida pelo rei para ser rainha, para substituir a rainha Vasti, a qual o rei havia destituído. E é pouco entendível como, né, uma mulher que seria judia está sendo escolhida, né, por um rei que é de uma outra nação. Deus sabe de tudo, né? Claro que sabe, mas Ele nos coloca em certas situações e muitas vezes nós não entendemos. O povo judeu estava passando por um aperto muito grande, né? Eles estavam, porque existia um dos conselheiros do rei, o Amã, ele temia esse povo e, de uma certa forma, ele queria levar esse povo à destruição. E, de uma forma, como eu posso dizer, uma forma escabrosa, ele fez com que o rei decretasse, né, uma lei que deveria ser morto todo o povo dessa nação. Mordecai, o tio de Esther, que havia criado ela, foi à procura de Esther e pediu que Esther clamasse ao rei, né, pela vida desse povo, não só de todo o povo, mas também dela, porque se essa lei realmente viesse a ser sancionada, até ela mesma teria que ser, né, morta, poderia ser. E o que acontece? Ela está diante de uma situação qual seria uma situação também de risco, porque o rei, se sentisse importunado pela presença de alguém que não havia sido chamado por ele, ele poderia
mandar matar, né? E só se ele realmente se agradasse daquela situação daquela pessoa, ele poderia, né, erguer o cetro e poupar a vida dessa pessoa. E o que é que Esther fez? Esther sabia que estava diante da morte. Se ela fosse perante o rei e ele viesse a desagradar, né, dessa ação dela, sabendo que já havia acontecido uma situação semelhante com a antiga rainha, a Vasti. E ao buscar o Senhor, ela teve o discernimento de pedir à nação que jejuasse durante 3 dias, intercedesse pela vida dela, e que ela iria sim diante do rei para interceder pelo povo. E o que nós podemos entender a respeito dessa história? Muitas vezes você é colocado num lugar onde você não entende por que está ali. Às vezes você nem consegue mensurar, né, como chegou até ali, né? Mas Deus nos coloca muitas vezes em situações, em lugares, porque existe um propósito para que estejamos ali. E se você está num lugar onde talvez até seja na tua vida um certo desconforto, mas entenda que existe um propósito. Existe um propósito de Deus na tua vida. Mas antes de fazer qualquer ação, antes de tomar qualquer decisão, essa palavra ela me ensina que a sabedoria da rainha Esther foi em buscar a Deus em primeiro lugar. Não foi simplesmente tomar a frente e interceder pelo seu povo. Ela buscou sabedoria em Deus. Ela buscou se humilhar perante Deus, em jejuar e orar, para que o Senhor tomasse a frente dessa batalha. E muitas vezes o que nos falta é isso. É entender que devemos buscar o Senhor em primeiro lugar. Às vezes queremos tomar atitudes, queremos falar coisas, queremos agir de uma certa maneira que a gente considera ser a certa, em prol de algo justo, inclusive. Mas se não buscarmos a Deus em primeiro lugar, vai ser de nós mesmos. E não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Deus nos coloca sim, em certas situações, em certos lugares, para que sejamos um instrumento dele naquele lugar, para livrar pessoas, para traçar objetivos. Sim, mas lembrando que devemos sempre buscar o Senhor em primeiro lugar, porque todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Que possamos entender que para ser instrumentos de Deus, assim como a rainha Esther naquele momento foi, temos que buscá-lo, buscar orando, jejuando, conhecendo através da sua palavra qual é a sua vontade. Porque sem isso, nós estaremos agindo por nós mesmos. E quando estivermos diante do rei, a qual estamos passando por situações até de risco de vida, o favor do Senhor, Ele vai inclinar o coração do rei e vai fazer com que esse rei levante o cetro. Ele vai achar favor no seu coração para a sua vida. E é isso que devemos entender. Que mesmo diante de uma situação de risco, mesmo diante de uma situação desconfortável, que o Senhor vai tomar a frente e vai colocar todas as coisas no lugar. Vai te proteger e vai fazer com que teu propósito seja executado. E sim, através da sua vida, todos os planos do Senhor se concretizarão. Amém?
Se deixe ser usado pelo Senhor, assim como a rainha Esther foi. Lembre-se sempre de buscar o Senhor em primeiro lugar, pedindo proteção e discernimento do que deve ser feito. E confia nele, que se for o que tiver na palavra dele, aquilo que você tem que fazer, ele se responsabiliza e ele cuida de você. Amém? Fica na paz do Senhor. Um grande beijo e até a próxima reflexão.